Oi pessoal, tudo bem? Sou Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap, e eu estou aqui para trazer para vocês em primeira mão o resultado da nossa pesquisa Covid-19 e os impactos do mercado imobiliário. Essa é uma pesquisa que a gente fez recentemente, a gente fez na semana passada, do dia 24 ao dia 29 de março, a gente terminou agora, na verdade, e o intuito dessa pesquisa é uma pesquisa quantitativa que a gente tenta buscar a impressão dos consumidores e do mercado a respeito dessas sensações, do sentimento do que vai acontecer com o mercado imobiliário agora que a gente tem esse contexto de Covid-19. E vale reforçar que aqui, nas pesquisas que o Grupo Zap conduz, vocês podem ter certeza que ela é feita com o apoio dos nossos estatísticos, dos nossos economistas. Então, são pesquisas muito embasadas, né? Com um profissionalismo muito grande, quase que uma pesquisa eleitoral. Não é um simples relatório que é disparado por aí, mas tem toda uma representatividade estatística por região, idade, sexo, etc. E a ideia é que essa seja de fato uma pesquisa que produza insumos que os profissionais possam utilizar e se apoiar para tomar suas decisões. Pode contar com o nosso profissionalismo e com a robustez de todo o ferramental que está por trás na produção de uma pesquisa como essa. A pesquisa ela é muito ampla e ela é dividida em duas partes, uma parte específica para a gente entender como pensam os consumidores e uma segunda parte para a gente entender como pensa o mercado. Aqui eu quero trazer para a gente essa segunda parte. A gente também está divulgando pelos diversos canais essa pesquisa e retratos específicos dessa pesquisa, interpretações possíveis em diversos desses canais. Mas aqui hoje o meu foco é trazer para vocês, para os profissionais do mercado, como que está essa sensação. Ao longo dos dias 24 a 29, falar com algo em torno de 1.200 profissionais. Para ser mais preciso, a gente fez 1.180 entrevistas com esses profissionais, para a gente entender justamente alguns aspectos específicos que a gente acha que são interessantes para a gente compartilhar com vocês. Esse vídeo eu pretendo não me alongar muito, a gente vai distribuir pelos nossos canais os detalhes dessa pesquisa, mas eu queria focar em 7 aspectos, 7 pontos aqui para a gente entender um pouco do valor da pesquisa e um pouco dos desdobramentos. Esses 7 aspectos pelos quais eu vou passar um pouquinho mais em detalhe são: o primeiro é o perfil da amostra, porque muitas vezes a gente faz uma pesquisa e quando a gente lê e olha a pesquisa a gente fala, não, mas isso não corresponde à minha realidade. Para a gente entender exatamente quem que está participando dessa pesquisa, vou passar um pouquinho por isso. Um segundo ponto é como que o Covid tem afetado a vida e os negócios imobiliários. Um terceiro ponto é como que o Covid-19 afetou o funil de vendas dentro do mercado imobiliário, já que a gente está falando com os profissionais. Um terceiro ponto é em relação ao comportamento dos preços, o que aconteceu, expectativas em relação a isso. Um quinto ponto, o que as empresas estão fazendo neste novo contexto. O sexto ponto, dado o que as empresas estão fazendo internamente e se organizando, o que são possíveis novas soluções para os clientes. E o sétimo ponto é mais a respeito de perspectivas, o hoje ou amanhã. É isso que eu queria passar para a gente aqui. E já adiantando um pouco, dando uma adiantada antes de passar por esses 7 pontos, se tem uma conclusão que para mim foi muito nítida, e aqui a gente vai passar pelo resultado da indústria, do mercado, é que a indústria tem sofrido e o sentimento de dificuldade é maior do que a sensação dos próprios consumidores. Então, é interessante que, historicamente, os consumidores, eles tendem a ser mais pessimistas do que a indústria, do que o profissional que está no mercado. E, neste momento, a gente vai passar aqui pelos resultados da indústria e em outro momento, a gente vai poder comparar com o estado dos consumidores, mas é super interessante o sentimento mais negativo que existe e de preocupação, eu diria, não negativo, mas de preocupação com perspectivas futuras de que vai demorar um pouco mais. Isso está mais imbuído na mente dos profissionais do mercado imobiliário e não dos consumidores. Dito isso, eu acredito que quando a gente menos esperar, as transações vão voltar a acontecer num ritmo melhor do que o que a gente imaginava, porque os consumidores estão com mais confiança do que a indústria. Mas vamos lá, vamos passar por esses 7 pontos. Primeiro, como eu falei, era justamente esse perfil dessa amostra. A gente conversou com
com essas quase 1.200 pessoas, e a grande maioria delas, mais de 90%, diz trabalhar com vendas de imóveis. Agora, mesmo aqueles que trabalham com vendas, que foram 97%, muitos deles também trabalham com locação, 62%. Então, uma amostra muito relevante. Em termos de região e distribuição, a verdade é que grande parte desses clientes, algo em torno de 65%, que participaram da pesquisa, estão no Sudeste, na região Sudeste. É onde fica a maior concentração dos clientes do Grupo Zap, que foi como a gente usou aqui a amostra, mas a gente tem sim clientes de todas as regiões, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul. Depois da região Sudeste, as regiões Sul e Nordeste foram as que tiveram maior participação, entre 10% e 20% cada uma aí. E aí depois região Norte e Centro-Oeste, entre até 5% ali cada uma delas. Mas a gente teve participação então de todo o país. Mesmo que essas pessoas estivessem localizadas aí em uma dessas regiões, o interessante é que não existe um foco muito grande só nas capitais. A gente, mais uma vez, tem clientes localizados nas regiões metropolitanas, mas mais ou menos 30% de todo mundo que respondeu a pesquisa não está localizado nas capitais. Então a gente também tem uma perspectiva aí um pouco mais distribuída em regiões não metropolitanas, tá bom? Então esse é um pouco aqui desse perfil. A gente tem metade dos profissionais aqui que trabalham com imobiliária, mas não necessariamente são todos profissionais que trabalham só em imobiliárias. Tem muitos profissionais autônomos também, algo em torno de 40% são profissionais que trabalham em vendas de forma que são autônomos. Como eu falei, grande parte aqui desses profissionais trabalham com vendas, mas a gente também tem profissionais da área administrativa, profissionais do marketing, de outros departamentos, e isso ajuda a dar uma perspectiva um pouco mais ampla do setor imobiliário. Este é um pouco do perfil de quem está respondendo a pesquisa, mais focado em profissionais de vendas, de fato, mais focado na região Sudeste, mas ainda assim todas as regiões participando, e também, por mais que tenha uma concentração algo em torno de 70% nas regiões metropolitanas, ali nas capitais, existe uma atuação distribuída por outros centros, tá bom? Então esse é um pouco dessa amostra. Agora, perguntas específicas sobre como a gente acha que o Covid-19 afetou a vida e os negócios imobiliários. Então a gente teve algumas perguntas a respeito, sendo específico aqui em relação a duas, numa escala de 0 a 10, quanto você acha que afetou o seu dia a dia? 95% diz que afetou o dia a dia, mas além disso, 95% também diz que afetou o negócio especificamente. Quando a gente for ver lá a pesquisa de consumidores, a gente vai ver que isso é um pouco diferente. Uma coisa é afetar a vida da pessoa, e sim, assim como o mercado imobiliário, que vive aqui, todo mundo vive no mercado imobiliário, os profissionais dizem que sentiram, que foram afetados diretamente no seu dia a dia, os consumidores não dizem que, por mais que não seja a realidade de como eles se comportam, mas não dizem que afetou a perspectiva deles em relação ao imobiliário, não tanto. Como aqui, é claro, 95% das pessoas dizem que sim, afetou o negócio, o mercado imobiliário. Os consumidores não estão falando assim. Por quê? Independente do que acontecer, a gente precisa viver, a gente precisa morar. Então, a perspectiva, quando a gente compara consumidor com a indústria, elas são diferentes, e aí são vários os momentos que os consumidores divergem da opinião dos profissionais do mercado imobiliário, porque eles não têm uma perspectiva assim de tanta dúvida em relação ao que vai acontecer no mercado imobiliário, porque o futuro é que, sim, eles vão precisar comprar seus imóveis, alugar seus imóveis. Vamos lá. Terceira parte aqui é como que o Covid tem afetado o funil de vendas. A gente, como falei, grande parte da nossa pesquisa foi feita com profissionais do mercado imobiliário. Pergunta aqui sobre o número de interessados nos imóveis que está entrando em contato, seja via telefone ou via WhatsApp, e-mail, diminuiu. A percepção aqui que todo mundo, a grande parte, na verdade, diz que ou permaneceu igual ou diminuiu, quase 100% fala que permaneceu igual ou diminuiu, e desses, mais de 80% fala que diminuiu bastante o número de contatos. Interessante que a gente tem feito vários contatos com profissionais do mercado. Ontem eu tive um papo com o Claudio Ermolim, CEO da Brasil Brokers, ele também compartilhou um pouco disso, que o número de contatos lá na Brasil Brokers diminuiu algo em torno, para venda e para locação, algo em torno aí
de 70%, entre 60% e 70%, varia um pouco o mercado primário e o mercado secundário, mas foi algo em torno aí de 60% e 70%, então a gente tem um pouco dessa perspectiva. Vale lembrar que a pesquisa foi feita entre 24 e 29 de março, que foi justamente o momento mais forte ali de dúvida em relação ao Covid, o início de quarentena nos grandes centros. Então, aqui a gente está um pouco com esses números. E vale lembrar que essa vai ser uma pesquisa mensal, então a gente vai ter uma nova perspectiva, um novo retrato muito em breve. Legal. E fora isso, visitas presenciais. A primeira pergunta que a gente fez foi em relação a esses contatos via e-mail, telefone, WhatsApp. 80 e poucos % falaram, mais de 80% está falando que sim, diminuiu o número de contatos, mas o número de visitas agendadas, que foi uma outra pergunta, é natural que com a quarentena, pessoas, grande parte aqui da gente falou, né, mais de 70% nas regiões metropolitanas, onde a gente teve quarentena em algum ou outro nível aí de intensidade, mas em relação então a visitas agendadas, a gente teve sim uma queda muito maior. Então, uma outra pergunta aqui específica sobre o número de interessados nos imóveis, cancelando ou prorrogando os contratos. O que aconteceu? Aqui é interessante, a gente tem duas perspectivas. Tem aqueles que falam que aumentou a quantidade de prorrogações ou cancelamentos nesses contratos, 40%, 43% das pessoas falam que aumentou muito. Porém, tem outros aqui que falam 26% que diminuiu muito essas incidências. O que teve foi, sim, pessoas que estão aí querendo não cancelar mais e sim acelerar e fechar logo esses contratos, porque tem uma perspectiva de incerteza do que vai acontecer, mas eu preciso mudar, eu preciso sim ter o meu imóvel. Então, sim, a gente teve essas duas perspectivas nessa semana, de 24 a 29 de março. O quarto item é em relação ao comportamento de preço, como a gente tinha falado. Então, teve pergunta aqui a respeito do que a gente acha que vai acontecer com os preços de venda, o que acha que vai acontecer com os preços de locação. É natural que a maioria das pessoas esteja falando que durante esse período aqui dos efeitos da pandemia, natural que as pessoas estão falando que os preços devem diminuir. Algo em torno de 30% a 40%, tanto para venda quanto para locação, acredita que os preços não devem mudar muito, mas tem uma perspectiva de 60% a 70% que sim, acreditam que os preços devem diminuir ao longo desse período da pandemia. Nós que temos historicamente feito pesquisas para entender os preços, o que a gente vê é que durante as crises, antes de ter uma queda no preço, tem uma queda na liquidez. Então é difícil a gente prever exatamente o que vai acontecer com os preços. É sim esperado que tenha um quê de desconto, mas já é uma prática natural do mercado. Mas quando a gente olha no detalhe ali o que está acontecendo com os preços dos imóveis, a primeira reação que a gente vê não é uma queda de preço, e sim uma queda na liquidez, no número de transações. Então vamos esperar para ver o que acontece, mas eu, Lucas, teria uma perspectiva bem mais otimista do que a indústria quando a gente olha os números, que a indústria está reportando que acredita que vai ter entre 60% e 70% aí das pessoas acreditam que vai diminuir o preço de venda e de locação. Pode ser que diminua, sim, pode ser que diminua, mas antes desse efeito que a gente acredita nos nossas... E sim, é possível, em crises nesse nível é esperado que sim tenha queda de preço, não me entendam mal. Mas meu ponto é, antes de ter uma queda de preço, que tem que ser uma queda na liquidez, tá bom? Vamos lá. Quinto ponto, soluções para a empresa. Aqui temos várias perspectivas para ver como as empresas estão se comportando, mas a gente quis entender se as empresas já estão, na semana aí do dia 24 a 29, já estavam trabalhando de forma remota, oferecendo aí itens de higienização e afins, e 2/3 dos profissionais aqui consultados falaram que sim, já estão em trabalho remoto, não necessariamente todas as empresas estão fornecendo o que a gente chama aqui de itens de proteção, máscaras, álcool gel, mesmo porque se está em trabalho remoto não necessariamente precisa oferecer, né? Tem algo como 36% das empresas fornecendo esses itens. E aí um terceiro item que chamou a atenção é que 23% diz ter recalibrado as metas comerciais. Essa questão de gestão de meta comercial é muito interessante, né? Complexo, deveria ou não fazer esse ajuste. Sim, existe uma perspectiva de diminuição de fechamentos. Aí a pergunta é como fazer essa gestão das equipes comerciais. A gente deveria reajustar? Não sabemos o que vai acontecer, mas o que eu sugiro aqui, a minha recomendação é acompanhe de perto para ver o movimento, o movimento dos indicadores, né, de agendamento e negociação,
porque pode ser que seja difícil você manter o engajamento das equipes, o seu próprio engajamento, se a expectativa for muito alta. Então, vale acompanhar de perto para ver como vai ser, quando os movimentos aí do seu funil de vendas vão evoluir, para que você consiga fazer a gestão adequada da sua expectativa e a gestão da equipe. Tá bom? Sexto ponto aqui, soluções para os clientes. É uma pergunta interessante, porque quando a gente olha lá a pesquisa para os consumidores, tem alguns pontos que são um pouco até divergentes. Mas aqui, o 46% dos profissionais têm falado que tem disponibilizado fotos profissionais dos imóveis, seja nos sites próprios ou nos portais imobiliários. E essa é o item que a maioria das imobiliárias tem falado. 46% diz que sim, está disponibilizando fotos profissionais, e 1/3 fala que tem usado ferramentas de video chat, né, de fazer conversa via vídeo, para o corretor falar à distância aí com seus consumidores. E menos de 1/3 aqui dos profissionais tem falado que tem disponibilizado o endereço completo do imóvel para que o cliente consiga ver a vizinhança online, menos de 30%. E se a gente olhar a pesquisa dos consumidores, e em breve a gente vai ter detalhe que também vai ser divulgado aí pelos canais diversos, este é o item principal de demanda por parte dos consumidores. Algo em torno de 2/3 aí dos consumidores tem demandado isso, isso é a ferramenta, a medida que mais vai os ajudar a tomar decisão em relação à compra ou locação do imóvel, especialmente nesse momento de quarentena em que muitos não podem, né, navegar aí de forma física pela região. Então, ter o endereço disponível é o que mais os consumidores estão pedindo, e menos de 1/3 dos profissionais têm divulgado. Se eu pudesse dar uma recomendação, é isso que eu faria. Sabemos dos desafios em relação a não ter exclusividade, a não ter opção, mas isso, como portal imobiliário, como portal, como empresa de tecnologia, não há uma outra recomendação que não seja: faça isso para você conseguir desenvolver essa conexão com o consumidor e maximizar suas chances de vendas. Divulgue o endereço completo. Bom, e para a gente fechar, o último item que eu queria trazer aqui é em perspectiva, né? O que está acontecendo com o seu negócio, quanto tempo você acha que o seu negócio vai ser impactado, e perspectiva de tendências de crescimento, quando você acha que vai tudo recuperar aos níveis anteriores, quando é que vai voltar a aquecer. Então, quando a gente pergunta para o mercado, você acha que em quanto tempo aí o seu negócio vai ser impactado de fato? Tem gente que fala que por 1 mês está tudo bem, não vou ter muitos problemas, mas na verdade tem algo em torno aí de 70% dos profissionais do mercado que dizem que até 6 meses não tem como eu não ser impactado. Então, já estou vendo esses movimentos do corona aí, a economia já está dando seus sinais de ser impactada. Tem menos de 30% que falam: não, até em 6 meses eu estou tranquilo aqui, eu não devo sofrer nenhum grande problema em relação aqui à minha gestão, em relação ao meu negócio. Mas, na verdade, tem aí mais de 70% que dizem: nossa, se esse negócio aqui por até 6 meses continuar nesse ritmo, certamente eu vou ser muito impactado no meu negócio. Mas a pergunta que para mim é a mais importante e a mais relevante é a do amanhã, de perspectivas futuras, que é: considerando o cenário econômico do início do ano de 2020, que a gente tinha essa tendência de crescimento para 2020, qual é a sua percepção diante da pandemia do coronavírus, Covid-19? Como que você imagina que vai acontecer aí desdobramentos dessa pandemia? Tem pouquinho de gente que acha que vai voltar um aquecimento ainda neste semestre, ao longo do segundo trimestre aqui de 2020, algo como 6%. Tem 30% que acha que já no segundo semestre a gente vai ter uma recuperação. Então, tem algo em torno aí de 1/3 que acha que ao longo do segundo semestre de 2020 a gente já vai ter uma recuperação aí com as mesmas tendências que a gente tinha de crescimento, que a gente pensava que ia acontecer, era como a gente previa no início de 2020. E tem algo em torno aí de outros 30% que estão falando que, olha, esse negócio aqui a gente só vai voltar a aquecer mesmo lá para 2021. Ninguém acha que
Destes aí, 30%, 30 e poucos por cento, não acredita que vai voltar nada em 2020, não. Se prepare para só em 2021 voltar a essa perspectiva positiva de crescimento. E tem algo em torno de 30% que diz, não sei quando vai voltar. E é natural, e talvez eu esteja mais alinhado com esses 30% aqui, porque eu também não tenho uma clareza muito grande de quando vai voltar. A gente está acompanhando muito de perto, mas vamos ver quando é que vai voltar. O mais importante disso tudo é saber que tem uma variável fundamental, dentre outras, mas tem uma fundamental para que o mercado possa voltar a aquecer, que é a confiança. E a confiança de quem? Dos consumidores, mas também dos profissionais do mercado, das incorporadoras, dos empresários que são quem desenvolvem negócios. Essa confiança também é fundamental. E como eu falei lá no início, para mim, a conclusão mais interessante dessas pesquisas é que quando a gente olha a indústria em relação ao consumidor, normalmente em crises passadas, a indústria respondia com uma expectativa de recuperação mais rápida, com um maior otimismo. Nessa pesquisa, a gente está vendo o inverso. Os consumidores estão, na verdade, mais otimistas do que a própria indústria. E é por isso que eu disse lá no início, queria fechar com esse pensamento. Me parece que quando a gente menos esperar, as transações vão voltar a acontecer mais rápido do que a indústria imagina. Por quê? Porque o consumidor tem uma confiança maior do que a própria indústria. Sei que é difícil a gente passar por muito número, pesquisas muitas vezes têm esse viés muito quantitativo, a gente precisa ir interpretando. E eu sei que é complexo, mas a gente vai divulgar pelos nossos diversos canais aí do Grupo Zap, do Conecta Imob, detalhes dessa pesquisa. E por fim, se tem uma coisa que eu acredito que certamente vai acontecer pós-corona, e também a gente tem que esperar e ir tentando entender os comportamentos de todos os atores desse setor, é que perfil de consumidor, tendências de consumo, de comportamento dessas gerações vão certamente mudar. A gente tem passado por aqui no Brasil esse momento de quarentena, isolamento, as pessoas têm ficado em casa, a gente já tem visto em outros países comportamentos diferentes pós-quarentena, de hábitos de consumo diferente. O que vai acontecer com essas gerações que não se importavam com posse, que não tinham muitos problemas com tomar risco, com jovens que estão morando em casas muito pequenas? O que vai acontecer depois desses jovens passarem semanas, talvez meses, dentro de suas casas sem poderem sair? Depois dessa crise, será que eles ainda vão consumir o mercado imobiliário da mesma forma que eles consumiam antes? Eu duvido. Não sei ainda como esses jovens vão se comportar. É difícil prever como, mas que será diferente. E não só os jovens, mas todo mundo, mas especialmente os jovens, porque são os consumidores do nosso mercado dos próximos anos, eu tenho certeza é que vai ser diferente do modelo de consumo de produtos e serviços do mercado imobiliário que a gente vê hoje. Então, vamos ficar ligados, vamos compartilhar o máximo possível de informação com vocês, pesquisas que a gente tem fazendo, mas também conteúdo de profissionais, conteúdo aqui de dados, seja do DataZap ou de outras fontes que a gente possa consolidar, e a gente vai trazer tudo isso para vocês sempre que a gente estiver disponível, tá bem? Contem com a gente, até mais, tchau, tchau!